aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o terceiro episódio de The Last of Us, chamado The Path. Um episódio que, olha, dividiu opiniões pela internet, hein? E eu já adianto aqui, eu super entendo a proposta, até porque são meios de plataformas diferentes. Uma coisa é estar a história no jogo, outra coisa é a história estar na série, mas eu achei que exageraram na lentidão, então bora conversar. O episódio começa exatamente de onde paramos no segundo. A Ellie tá lidando com um luto pesado e Jackson tá tentando se recuperar do ataque da horda de infectados. Além disso, a história tá trazendo também uma introdução de novos grupos super importantes. Os Serafitas, que é um grupo super religioso, fanático, que lida com a profetisa e idolatra ela. E os Lobos da WLF, que aqui a gente já foi introduzido com o grupo da Abby, porém a gente tem uma outra visão desse grupo, porque a gente percebe logo no finalzinho que não é somente aquele grupinho da Abby e seus amigos, mas sim uma dimensão muito maior do que a gente imaginava. Tanto que a própria Dina fala isso com a Ellie, então elas acham que é somente aquele grupo, já que ninguém ouviu falar deles antes. Então muita gente pode ter pensado, ah, beleza, só aquele grupinho, então ok, dá conta. Mas a gente vê a exata extensão daquele grupo. E isso eu achei muito bom, porque quem não sabe a história, né, do jogo, quem nunca jogou o jogo de The Last of Us, não tem a menor noção da dimensão que é esse grupo da WLF e também não tem noção nenhuma de quem são os Serafitas. Então trazer um pouco desse aprofundamento e a breve apresentação dos Serafitas é algo muito importante e ao mesmo tempo muito bom. E até aí tá tudo bem, sabe? Esse episódio é aquele clássico momento de transição, onde você tem menos ação e muito mais sentimentos, emoções, até porque a gente acabou de passar por um ritmo completamente frenético e um emocional completamente abalado que a gente teve por conta das cenas do Joel e até de Jackson, vamos dizer assim. Mas aí o que poderia ser uma construção emocional super poderosa, que era o intuito desse terceiro episódio, acabou sendo um episódio arrastado, pelo menos na minha opinião. O ritmo ele é muito mais lento do que ele precisava ser. É óbvio que aqui você precisava trazer um ritmo de história e uma narrativa muito mais aprofundada no luto, porque como o próprio Neil Druckmann fala nos bastidores que ficam disponíveis na Max, precisava trazer uma abordagem diferente, uma coisa que no jogo você não tem isso. No jogo a gente tem segundos, né, minutos, não passa de dias, né, até a Ellie sair em busca de sua vingança. Porém aqui na série acaba sendo muito mais lento, principalmente pelo fato da Ellie ter ficado internada por 3 meses e terem 3 meses se passado sem qualquer tipo de ação. Óbvio, a bichinha podia ter ficado ferradíssima com a sua saúde. De fato ela ficou, tanto que ela precisou ficar internada por 3 meses. Mas assim, será que precisava ser 3 meses? Como eu falei, o jogo ele não tem um respiro, até porque é um ritmo diferente, é um jogo, a narrativa é diferente. Você tem ali minutos para você se recuperar do luto e você ir adiante na história. Você tem ali naquela história, naquela narrativa, dias que se passam entre a perda do Joel e a busca por vingança. E obviamente a série tem que trazer algo diferente. Primeiro, para não ser copia e cola, né? Porque seria ridículo isso. Até porque se é para você fazer uma adaptação, faça alguma coisa decente e diferente. Não precisa copiar e colar, porque se for copiar e colar, a gente assiste uma gameplay ou então a gente coloca o jogo para jogar. Então, pelo menos na minha opinião, eu acho importante as mudanças, eu acho que são necessárias. Até porque, colocando aqui o que o próprio criador falou, o Neil Druckmann, eles trazem para a série um aprofundamento que no jogo não tem como fazer. Porém, pra mim, eu acho que tem muitas cenas que são longas, exageradamente, assim, que não tem necessidade, sabe? A passagem de tempo de 3 meses, pra mim, é o mais bizarro, porque óbvio, né? A cidade de Jackson precisa se recuperar, a Ellie também, mas eu não acho que precisava de 3 meses. Acho que poderia ter sido 1 mês, 1 mês e meio, mas enfim. Fora a duração de cenas que não precisavam de ter aquela duração, como a cena da terapeuta com o Tommy, que não precisava ser tão extensa do jeito que foi, e principalmente a cena do conselho, que trouxe um negócio maior do que deveria. A gente já sabia a resposta, então beleza.
avança aquilo ali. Não precisa ficar enrolando tanto. E acaba deixando a gente com aquela sensação de vambora, gente, bora movimentar essa história aí. E como eu falei, eu sei que eles quiseram dar espaço pra gente sentir o luto da Ellie, que diferente do jogo, a ação acaba atropelando um pouco essa fase, e você precisa trazer um aprofundamento, e é uma boa oportunidade de trazer essas histórias, mas não precisava gastar um tempo inteiro, um episódio inteiro pra isso. Até porque a gente tem uma temporada de apenas 7 episódios pra trabalhar um jogo que é riquíssimo. Tem muita coisa, muitos personagens para apresentar, muitos flashbacks para apresentar, muita coisa ainda para rolar. É pouquíssimo tempo. E é óbvio, né? Vai ter uma terceira temporada que já foi confirmada, mas mesmo assim precisa trazer ali uma narrativa coerente para que aquela temporada ali feche bem redondinha. É uma coisa que tá me preocupando, apesar de eu ter uma certa confiança no criador do jogo, que é o Neil Druckmann, e no trabalho impecável do Craig Mazin, que eu sei que os dois não dariam ponto sem nó. Assim, eu discordo de algumas escolhas, mas beleza, bora, tô topando, tô gostando mesmo assim, apesar de ter achado esse episódio um pouco aquém do que os outros e principalmente, né, dos demais episódios da primeira temporada. Mas vamos de elogio, né? Também não dá pra ficar criticando, né, só falando mal. Bella Ramsey, eu tô achando ela brilhante como Ellie. É impressionante como a Bella consegue segurar o peso emocional da personagem sem forçar muita coisa. E a química que tem com a Dina é um negócio que continua evoluindo de uma forma muito linda, muito natural, sem apelação nenhuma. Eu tenho gostado bastante. Isso pra mim é um dos maiores acertos da série em relação ao jogo, que é o aprofundamento dos personagens e das relações. Inclusive vou deixar um ponto aqui porque o Tommy, eu acho ele muito bem construído, ele é completamente diferente, ele é muito mais rico na série do que no jogo. No fim das contas, The Path é um episódio que entende o que quer construir, mas ele acaba exagerando muito no tempo que leva pra chegar lá. Foi um episódio bem mediano pra mim, tá? É a minha opinião, você pode concordar ou não e tá tudo bem. Não é algo que estraga a temporada pra mim, não é algo que estraga a série, mas também não é algo que me empolga tanto assim. Agora é torcer pro episódio seguinte, o 4º episódio, acelerar o passo, porque a história que vem pela frente é muito intensa e a gente quer sentir isso no ritmo também. Mas assim, dado ao que a gente já viu no trailer, eu acredito que agora, meu filho, daqui pra frente é só pra trás. Mas me conta o que você achou desse terceiro episódio? Você curtiu? Gostou pra caramba? Ou você também ficou esperando o tempo passar com o episódio, esperando alguma coisa acontecer de relevante? Comenta aqui embaixo, mas antes deixa o seu like pra apoiar o canal e se inscreve pra não perder as próximas críticas de The Last of Us. Aproveita e me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo e até semana que vem porque temos muita coisa pra falar de The Last of Us. Então fica ligadinho aqui no canal porque a nossa cobertura tá, ó, maravilhosa. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!